Porque não há verdadeira grandeza onde não se resistiu à dor, onde não se faceou ela com coragem, com esperança, com fidelidade. Aí há o coroamento do Espírito. Aí, de fato, a virtude foi aferida, foi testada. Porque é o que aprendemos com a doutrina espírita. Kardec fará essa pergunta para nós, ou melhor, para os espíritos, a nosso benefício, no Livro dos Espíritos, questão 893, quando ele trata de vícios e virtudes. Pergunta o codificador: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Respondem os espíritos: toda virtude tem o seu mérito. Há sempre virtude onde há resistência voluntária aos maus pendores. Onde há presença da vontade, resistindo às pressões externas, resistindo às pressões internas, das paixões, dos arrastamentos, das ilusões da materialidade, onde há resistência voluntária, o voluntário aqui vem de volição, vem de vontade, onde há o uso da vontade para dizer ao desejo não, onde há verdadeira liberdade, aquele que sabe dizer para si mesmo não, aquele que sabe discernir entre o que pode fazer e o que lhe convém fazer, há sempre virtude aí. Só que acrescentam mais os benfeitores. Dizem eles: a mais meritória das virtudes, portanto, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem comum. Quanto mais sacrifício há, sacrifício de orgulho, de vaidade, de interesse, de comodidade, de conforto, de todos os nossos vícios, quanto mais sacrifício há, sem qualquer interesse, conveniência por detrás, se engrandece o mérito dessa virtude. E é por isso que o exemplo do Cristo se destaca para os séculos. Porque ali, meus amigos, absolutamente tudo ia contra os seus interesses. Tudo era adverso, tudo era sombrio. E, no entanto, aquele homem, aquele espírito, ele com Deus, como diria no Evangelho, para esta hora vim, para isto mesmo, para testemunho com o Pai. Ele consegue sobrepor-se a tudo aquilo, sacrificando-se ao máximo em perfeita oferta de amor. Caridade, perdão incondicionais. Humildade em plenitude, fidelidade a toda prova. Sacrifício de todo e qualquer interesse pessoal, comodidade, conveniência. Por isso, o mérito da virtude se engrandece a tal altura. Por isso, aquela luz que jamais se apagou e jamais se apagará. É a cruz como que um trono, um palio, um altar para sempre erguido na história da humanidade, tal a grandeza da virtude que ali foi demonstrada. Porque é nesse contexto, onde tudo nos impele a agir em contrário à proposta da lei divina, em contrário à virtude, é nesse contexto em que ela pode ser mais avaliada, mais aferida, mais testada. E é isso que Leon Denis quer nos dizer. Um dos mais belos quadros da vida, o que há de mais admirável ou digno de admiração na vida, é justamente o quadro das almas que sabem sacrificar-se pelo bem comum. Que, submetidas à dor, à luta, ao revés, não desistem do bem. Não abrem mão de seus princípios. Vencem a si mesmas para vencerem ao mundo. Como Jesus nos demonstrou. E quantos lampejos dessa luz temos tido ao longo dos séculos? O Cristo é, sem sombra de dúvidas, a maior luz. Mas antes e depois deles,
dele, temos a grandeza de tantos heróis, heroínas, mártires, discípulos e discípulas fiéis que nos demonstraram essa virtude testada, demonstrada. A grandeza de um Sócrates, por exemplo, que, condenado injustamente à morte pela ingestão de cicuta, recebe a visita desesperada, aflita de sua esposa, Xântipa, que lhe diria então: Sócrates, Sócrates, foste condenado à morte. E ele então responderia: que tem isso? Não estamos todos condenados a ela? Mas ela então acrescenta, tentando ainda argumentar: mas a tua condenação é injusta. Preferirias que ela fosse justa? Olha a grandeza dessa resposta. O que você vê, Xântipa, como sendo mais glorioso, o que tem mais valor? Uma condenação justa ou uma condenação injusta? O que mais engrandece o espírito? Onde a virtude poderá ser mais demonstrada, senão na condenação injusta? Por isso Paulo mais tarde diria, ao seguir tão fielmente os passos de Jesus, quando surgiu o testemunho à frente, sua primeira prisão, injusta, por óbvio, seria levado às chibatadas. Os irmãos da igreja de Corinto tentam resistir àquela prisão, ele então ergue a sua voz e acerena a todos os corações, dizendo: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Que virtude teríamos, ou julgaríamos ter, se ela não fosse testada? Se não surgisse o contexto de sombras, da luta, da dor, para que a luz da virtude se faça ainda mais bela. Porque assim estabeleceu Deus a criação. Nas palavras de Leon Denis, na sua poesia sublime e altamente inspirada, diz-nos ele: gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribuiu como um grande artista na criação. Como um grande artista, um pintor que no quadro mistura a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Como um Caravaggio, que traz o seu conhecido jogo de sombras e de luzes, mas aqui em um nível ainda mais alto e sublime de beleza. As sombras, de onde surge a luz mais bela, impoluta, grandiosa. As lutas que extraem da criatura humana a luz da virtude, do crescimento, do progresso intelectual, moral, no esforço de sobrepor-se à dor, à vicissitude, à dificuldade, à luta. É isso que extrai do espírito a sua grandeza. Ele que é chamado por si a construir-se, a cinzelar-se, como aquela escultura conhecida do homem que se cinzela a si próprio, que modela a si mesmo. Mas, vez por outra, abandona a criatura humana o cinzel, diz-nos Denis. E é então que vem a dor e toma por si o cinzel, dando continuidade ao que o homem, por algum tempo, deixou de fazer. Extrair do bloco rústico de mármore o anjo divino que lá está, em projeto, em potência, revelando a potência, a grandeza do ser. Por isso, Leon Denis vai tratar do assunto da dor, da revelação pela dor, onde? Em que parte da obra? Nas potências da alma. Porque é a dor a grande reveladora, a grande extratora das potências da alma. Leon Denis mesmo diria, ele que teve, como sabemos, uma vida tão difícil, especialmente na infância, na mocidade, tantas privações, não pôde realizar o sonho, dos estudos formais, mas era uma autodidata por excelência desde a mais tenra juventude, tendo de estudar à noite, porque o trabalho braçal o consumia ao longo do dia, e isso acabou por comprometer-lhe as vistas. Veio a ficar cego ao fim da existência, por estudar até altas horas da noite, no tempo que ele possuía, não abrindo mão de nutrir-se com a luz divina do Espírito. Mas ele diria então, vencidas já tantas lutas e provações ao longo da existência, ele diria para nós no capítulo 27 desta obra: digo a todos, cada vez
que o anjo da dor me tocou com a sua alma, com a sua asa, senti agitarem-se dentro de mim potências desconhecidas. Ouvi vozes interiores a entoarem o cântico eterno da vida e da luz. A dor, ao nos tocar, agita potências ocultas. Faz-nos recorrer a forças ignoradas. Faz-nos desenvolver capacidades, possibilidades, antes relegadas a um segundo plano, esquecidas, abafadas. Mas a dor nos ajuda a focar, nos ajuda a concentrar. Ela nos impele a fazermos-nos melhores, a nos sobrepormos para que a superemos. Aos espíritos que vão aprendendo a lidar com ela, a ver o seu papel, a entender a sua função. Por isso ele diria também, para os que me perguntam, para que serve a dor, eu respondo. Para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve a dor para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, vibrações, hinos e perfumes, onde se misturam todas as artes para exprimirem o divino, para prepararem a apoteose do pensamento consciente, para glorificarem, celebrarem a libertação do espírito. Para que serve a dor? A mesma funcionalidade que tem ela no martelo que molda o ferro, no cinzel que esculpe o mármore, ela terá em nós, despertando, agitando potências ocultas, edificando, ornamentando o templo interno da alma, para que ali se exprima cada vez mais a luz do divino em meio às sombras da matéria, da luta, da dor. Para que ali se prepare e se expresse a apoteose, a culminância do pensamento consciente, do espírito que entende a vida, porque entende a si mesmo, entende as leis divinas, a ela se harmoniza e a tudo agradece, de tudo extraindo o melhor. Prepara ela a dor, a celebração, a glorificação da libertação do espírito. O maior título que poderemos almejar. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse-nos o Mestre.